Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, e eu venho falar um pouquinho hoje sobre as questões ligadas à soja. Nos últimos anos a gente vem fazendo muitos comentários com relação ao preço da soja, ao volume produzido e à capacidade, do mercado de absorver essa commodity com um preço melhor. É óbvio que todo mundo sabe que o mundo está se preparando de uma maneira mais intensa ou menos intensa, mas está se preparando, pensando muito na produção de alimentos, tendo em vista as perspectivas de crescimento da população mundial. Mas só que nós não podemos projetar, independentemente da cadeia produtiva, um aumento de produção a qualquer custo. Nós temos os riscos, nós temos pontos fortes e fracos, nós temos os problemas e nós temos as soluções que precisam ser apresentadas. No Brasil, problema e solução parece que cada uma está correndo em direção oposta. Nós precisamos encaixar os dois, porque dar um passo atrás e nos preocuparmos com viabilidade, hoje seria o caminho. Nós não temos que nos preocupar com produção a qualquer custo, nós não temos que nos preocupar com safra recorde, com exportação recorde, nós temos que nos preocupar com a viabilidade. Entrar numa briga ou numa guerra com os Estados Unidos é loucura, para não dizer burrice. Lá o produtor americano ele é subsidiado sim pelo governo, tendo em vista a preocupação que o governo tem e o entendimento sobre a produção de alimentos americanos, tendo em vista a necessidade mundial. Já no Brasil, a grande preocupação, por que não dizer a única, é criar sempre linhas de crédito. Nós não estamos preocupados em viabilizar a produção, nós precisamos produzir, porque tem representatividade no PIB, a balança comercial é importante, super safra é importante, enfim, os números finais é o que mais grita aos olhos dos governos, não viabilizar a operação. E o que nós estamos vendo no Brasil, mais uma vez, é uma ideia de negócio que parte desse princípio final, superprodução, projeções futuras, e eu acho que o caminho não é esse. Nós temos que nos preocupar, sim, como eu digo, com problemas e com as soluções, encaixar os dois e fazer que os dois funcionem ou andem de mãos dadas. Nós nos preocuparmos, como eu disse, somente em superprodução de soja, essa situação poderá levar, tendo em vista a falta de viabilidade, o produtor rural brasileiro, o produtor de soja, cada vez mais profundo do poço. É uma conta lógica, é matemática simples. Aumentar a produção a qualquer custo, se o mercado consumidor não está apresentando diversificação comercial entre volume e preço para inúmeras situações, qual é a lógica de nós estarmos fomentando a produção a qualquer custo? Como eu disse, a China é o grande mercado mundial para a soja. A China está jogando com o Brasil e com os Estados Unidos. Quem não lembra, no final do período de sucesso para alguns, não para mim, da soja com relação à China, onde a China já estava colocando em xeque a qualidade da soja brasileira. Naquele momento eu já havia comentado, vai começar a jogar o preço da soja para baixo. Dito e feito, foi o que aconteceu. Lógica, raciocínio lógico, nada mais do que isso. Lembrem que eu disse que o governo americano subsidia o produtor rural. No Brasil não é assim. No Brasil, governos deixam o produtor rural entrar no endividamento profundo, deixam o produtor rural entrar numa recuperação judicial, tendo como base a única oferta de linhas de crédito ou prorrogação de dívidas. Bola de neve, porque não existe viabilidade. Aumentar a produção de soja ou ter no aumento da produção de soja um marco positivo, como eu falo, é estupidez, é burrice. Nós precisamos entender que o mercado, seja ele nacional ou mundial, onde ele tem uma grande oferta, seja na soja, no milho, na carne, obviamente o preço vai despencar. Se nós falamos de soja hoje a $10, com certeza com essas projeções de super safra, e o Brasil não tendo nem capacidade de estocagem para a sua produção, somadas a essa super safra, uma grande oferta de soja no mercado que já vai derrubar o preço, imagina como vai ficar o Brasil. Imagina como é que vai ficar o produtor de soja. Vai ter que produzir numa projeção de preço menor e ainda tendo a necessidade de vender muito rapidamente para tentar capitalizar esse produtor e abrir espaço já para uma projeção futura. Todos nós sabemos que o mercado é variável. Nós temos que produzir, ter capacidade de estocar a produção para buscar o melhor negócio. Por isso que algumas cooperativas no Brasil estão dando muito certo. Produzem e esperam um melhor momento no mercado. Mas o Brasil, no seu desespero econômico,
no seu desespero financeiro, tendo em vista um setor primário descapitalizado, tem que produzir e vender a qualquer custo. Como eu disse, temos clima ainda que afeta a produtividade das lavouras. Nós temos uma maior oferta de mercado que vai derrubar o preço. Nós temos um produtor descapitalizado, sem condições de estocar, tendo que vender muito rapidamente. O que esperar do produtor de soja para os próximos anos? Um grande número deles descapitalizados, endividados, talvez deixando de produzir. Poucos se dando muito bem. E mesmo assim ainda o Brasil traz para nós informações como super safra, como um grande crescimento de 40% nos últimos anos na produção de soja, como se essas informações fossem as informações principais. O momento não é pensar ou projetar super safra, o momento é viabilizar, trazer tranquilidade para quem produz, mostrar a ele como está o comportamento de mercado, levar a orientação. Talvez mudar o conceito soja como ponto principal, buscar outras culturas, viabilizar a produção no campo. Para mim, esse deveria ser o ponto principal de qualquer escola, qualquer universidade, qualquer governo, qualquer um que estivesse à frente do Ministério da Agricultura. Viabilizar a produção no campo. Caso contrário, nós estaremos cada vez mais reduzindo a nossa perspectiva de investimento no campo e fazendo somar aqueles que ainda estão no campo cada vez mais prejuízos. Eu acho que esses que estão fazendo a frente hoje no Brasil, com relação às perspectivas e planejamentos e previsões futuras da soja, seria dar um passo atrás, analisar com responsabilidade as perspectivas de consumo do mercado nacional e mundial e fazer uma projeção responsável e viável para aqueles que estão produzindo soja. Que nós não tenhamos que produzir a qualquer custo e vender a qualquer preço. Isso vai ter um impacto negativo financeiro muito grande no bolso do produtor e com certeza os prejuízos, a falência, o fim do poço vai chegar ainda muito mais rápido do que nós imaginamos.